Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Bom Dia com Jesus. E hoje nós iremos refletir na palavra que está em Mateus, no capítulo de número 9, versos de número 36 e 37. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém? Irmãos, neste momento do ministério de Jesus, aqui no capítulo 9 de Mateus, até aqui Jesus já havia feito muitos milagres no seu ministério. Ele havia curado muitos enfermos, havia até ressuscitado a filha de um dos chefes da sinagoga. Mas chegando aqui até esse verso, Jesus revela algo que está em sua essência aos seus discípulos e também ao nosso coração. Jesus revela aqui a compaixão, quando ele diz assim, que ao ver a multidão, Jesus se compadeceu delas. E o primeiro aprendizado deste verso é que Jesus ele está a observar as multidões. Jesus ele enxerga cada um de nós no meio da multidão e também ali junto com seus filhos e servos amados. E o que vem a ser essa compaixão? A compaixão é um sentimento de dor, um sentimento de tristeza devido a alguma tragédia que ocorreu na vida de outra pessoa. Mas esse sentimento de dor e de tristeza também move dentro do coração uma vontade de ajudar, uma vontade de estender as mãos. Então, aqui Jesus ele se compadece daquela multidão. Ele se entristece ao ver aquela multidão. Mas, no mesmo instante, Jesus tem o desejo de ajudá-las. Jesus tem um desejo no seu coração de transformar os pensamentos, as ações de cada um daqueles que estavam no meio daquelas multidões. E então, Jesus nos mostra aqui neste texto, queridos, que existiam ali muitas pessoas aflitas, como diz o texto, porque estavam aflitas e exaustas. Então Jesus, a compaixão é um sentimento que vem nos trazer não alegria com a dor do próximo. A compaixão é um sentimento que faz com que nós reflitamos, como chegou a acontecer essa tragédia. E a partir daquele momento começamos a pensar de uma forma de poder ajudar. Jesus aqui enxerga uma multidão aflita, uma multidão exausta. E hoje, nos dias em que vivemos, multidões estão assim, queridos. Multidões estão exaustas, aflitas. Muitas pessoas chegaram à sua exaustão, ao seu cansaço extremo, já não têm mais forças para prosseguir. Muitas pessoas estão aflitas, estão angustiadas, estão com a ansiedade lá em cima, com preocupações e que não sabe mais a quem e o que e como recorrer para solucionar as suas preocupações, as suas ansiedades. E então aqui Jesus revela que a compaixão dentro do coração do cristão deve ser assim enxergado, como um ato de você não se alegrar com a tragédia na vida do próximo, com a tragédia com os vizinhos, com a tragédia dentro da sua família. Muitas pessoas dizem, bem feito, ele mereceu isso. Mas o coração de Jesus, a compaixão que Jesus tem, nos ensina a não ter esses pensamentos. Hoje, amados, muitos cristãos não têm compaixão em seu coração.
Hoje, assim como naquele tempo, multidões seguem a Jesus por conta daquilo que Jesus pode lhes proporcionar e não por conta de quem Jesus realmente é e simboliza em sua vida. Hoje muitas pessoas estão preocupadas com os seus desejos e buscam os templos, lotam as igrejas e fazem promessas e cumprem promessas e sapateiam e rodopeiam em cima de altares, mas estão com o coração carregados de pecado e com nenhum pouquinho de compaixão dentro deles. E então, Jesus também aqui nos mostra que essa nossa visão não deve ser a um ponto de julgá-las, essas pessoas, não. Temos que nos compadecer delas. Temos que ter essa compaixão e entender que talvez também essas pessoas que se dizem cristãos e estão dentro dos templos pensando em saciar os seus desejos, elas precisam da nossa ajuda, da nossa oração, da nossa direção. Elas precisam com que cristãos que estão incorporados no corpo de Cristo cheguem até elas e as direcione conforme a palavra do Senhor e as revelem através do Espírito Santo de Deus o que realmente é ser um cristão. E então elas possam ter um encontro genuíno com Cristo e assim Cristo, ao ter o seu ato de compaixão, possa transformar a vida dessas pessoas. Não cabe a nós também julgar a cada um que praticam tais coisas, mas cabe a nós orar por eles, a estar juntos com Cristo, porque aí, e então, seguindo o verso, Jesus diz assim: porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E é exatamente isso, queridos. As pessoas não têm direção, as pessoas não têm o seu pastor, as pessoas não têm quem estão ali com elas num acompanhamento, mas por muitas vezes não tem porque elas não buscam, elas começam a andar por si só, dizem que teve um encontro com Jesus, mas não se permitem ser discipuladas, não se permitem ser direcionadas, não se permitem a estar diante da presença de Jesus e não aceitam ter uma direção espiritual. E então elas confundem toda a mensagem do Evangelho, toda a essência de Jesus, elas não carregam consigo mesmo. E então é exatamente isso, como Jesus disse: ovelhas que não têm pastor. E então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Querido, Jesus quer despertar a compaixão ao nosso coração. Você que está dizendo que é um discípulo de Cristo, que você possa despertar essa compaixão dentro de você. Use o dom que o Espírito Santo te deu e continue na proclamação do Evangelho. Continue na adoração, continue no louvor, porque como Jesus disse, Ele olhou ali para aquele campo, para aquela multidão, Ele disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. São poucas as pessoas que têm compaixão no seu coração. São poucas as pessoas que se compadecem da vida dos outros, do próximo. São poucos os que querem ajudar ao próximo, aos que querem dar ouvido, passar tempo, ouvir, ser acolhedor, falar de Jesus Cristo. São poucos os que fazem por amor a Cristo. E o Senhor Jesus quer nos despertar então nesse dia, para despertar dentro de nós essa compaixão, esse sentimento de querer ajudar, de se compadecer, de se colocar no lugar do próximo, que também podemos dizer que é a empatia. Que você possa refletir nesta mensagem. Deixe o seu pedido de oração no comentário deste vídeo. Posteriormente eu estarei orando por este seu pedido de oração e vamos juntos, como cristãos, como estando incorporados no corpo de Cristo, levar a compaixão, a graça, o amor de Jesus, porque existem muitos na multidão que precisam receber o olhar que Jesus naquele tempo olhou para aquelas multidões, com compaixão, com graça,
sem julgá-los, sem apontar os dedos, mas com compaixão, com esse desejo de querer ajudar. Pense nisso hoje, reflita durante o dia se o seu coração carrega a compaixão de Cristo. Que Deus abençoe o seu dia e tenha um bom dia com Jesus.